Olá, meninos. Bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem na medida do possível com vocês e os familiares de vocês. Continuamos, não é? Ainda com a necessidade das orientações, de seguir as orientações dos especialistas, não é? Em relação ao distanciamento, ao isolamento social, certo? As medidas de higiene em relação à lavagem das mãos constantemente com água e sabão, a utilização do álcool em gel sempre que necessário e o uso da máscara, não é? Por mais que esteja já acontecendo a flexibilização em algumas áreas, nós ainda precisamos continuar tendo todo o cuidado que nos é recomendado. Assim, nós vamos cuidar da nossa saúde, das pessoas que a gente ama e das outras pessoas que compõem a nossa sociedade, certo? Porque nós ainda não temos uma vacina disponível no mercado. Nós ainda estamos em processo de fabricação, de desenvolvimento, de conclusão dessa vacina. Mas seguimos com pensamentos positivos, não é? Para que logo, logo essa vacina seja testada, aprovada e disponível no mercado para que grande parte da sociedade possa ser imunizada. Isso é muito importante, não é verdade? Meus amores, nós estamos no módulo 4, não é? Do nosso livro. Peço a vocês que vão lá para aquele cantinho que vocês elegeram aí na casa de vocês para poder realizar as atividades, os trabalhos, assistir às videoaulas, para que a gente dê início à nossa aula de geografia de hoje. Combinado? Ótimo! Nós estamos falando no módulo 4 sobre a região centro-oeste. Falamos, né, já alguns pontos da região centro-oeste e hoje nós vamos falar sobre a população da região centro-oeste. Bom, meus amores, abram um livro de vocês aí, estou aguardando. Isso, módulo 4, chegaram lá? Muito bom. Então, o que é que nós vamos falar aí sobre a população da região centro-oeste, né? Nós vamos falar sobre, primeiro, a construção de Brasília. Sim, a construção da capital, não é? É de muita importância para a região centro-oeste, a construção de Brasília, né? A ocupação e a urbanização da região centro-oeste, ela se deve muito, ela conta muito, né? Ela contou muito com o importante impulso, né? Que a construção de Brasília teve, né? Na metade do século passado, para a ocupação da região centro-oeste, certo? A transferência da região centro-oeste, não é? A transferência para a região centro-oeste, né? A transferência da capital do país, que era lá na região sudeste, no Rio de Janeiro, ser trazida para a região centro-oeste, para o centro do Brasil, trazer todo esse aparato político, administrativo, não foi nada fácil, né? Principalmente porque aconteceu em 4 anos, né? E contou aí com o apoio, com o trabalho, com o incentivo, não é? De cerca de 4.000 homens, né? Que vinham de várias partes do Brasil e principalmente da região Nordeste, não é? Então, nós vamos ver aí que a partir de 1960, quando Brasília foi inaugurada, começou então a ter um grande número populacional, um número bem maior, né,
antes era de trabalhadores e que já estavam por aqui, e a partir desse momento vieram muitas outras pessoas, inclusive os familiares dessas pessoas que já estavam aqui trabalhando, né? Então, nós vamos perceber que a partir da inauguração em 1960, em 21 de abril de 1960, nós vamos começar a ter grandes e maior número populacional e começa o desenvolver da região centro-oeste, né? A construção da capital federal, né, no centro do país reuniu algumas vantagens, né, em relação à sua localização, né, que é uma localização mais estratégica, né, que o Rio de Janeiro, né, em questão de ocorrer aí ataques, né, pelas nossas fronteiras, né, ameaças de invasões pelas nossas fronteiras, né, no caso de guerras, e também veio favorecer o desenvolvimento, né, do interior do Brasil, já que a região centro-oeste ela fica mais centralizada que as outras regiões, né, do Brasil. Na década de 1950, o projeto, né, da construção de Brasília veio reforçar, né, a ideia de modernizar, industrializar o país, né, erguer cidades, levando infraestrutura, como no caso de estradas, né, que iriam promover e ampliar a integração do interior do Brasil com todas as outras regiões do Brasil, né? Aí nós tivemos a construção de usina, né, de eletricidade no interior, e tudo isso contribuiu, né, tinha um intuito de contribuir para o desenvolvimento do interior do Brasil e favorecer, né, todo o território brasileiro, né? Brasília foi crescendo, não é? Foi aumentando o seu número populacional e, obviamente, não comportava tantas pessoas no caso quanto havia sido pensado, planejado. E então as cidades ao seu entorno foram acontecendo, foram surgindo, muitas vezes sem planejamento, a tão chamadas, né, cidades satélites foram acontecendo para receber essa quantidade populacional que foi chegando, né, de outras áreas do Brasil. E lógico que vai crescendo sem um planejamento, sem uma estruturação adequada. E o que vai acontecendo? Os problemas, né? Os problemas sociais vão aparecendo, vão surgindo, já que não foi planejado, né? As cidades do entorno. E aí esses problemas típicos, né, de subúrbio, de grandes cidades, vão aparecendo como a falta de emprego, né, que é bem menor do que o que é necessário para toda a população que está ali habitando. Nós vamos ter a habitação não é adequada para todos, nós vamos ter que a saúde, as escolas, né, não são suficientes para a grande demanda do número populacional que está ali, né, naquela região, né? Então, essas cidades, elas começam a se tornar cidades dormitório, porque não tem emprego, não tem não supre as necessidades básicas ali mesmo naquela cidade, né, as cidades do entorno, e a população que habita ali, ela precisa ir trabalhar em Brasília. Então, essas cidades mais em volta de Brasília, né, que estão aí distante entre 10 a 50 quilômetros, né, do grande centro Brasília, elas começam a se tornar cidades dormitório, não é? Para essa população.
que começa a habitar esses territórios, essas cidades, né? Essas áreas. Outro ponto que a gente pode falar em relação às outras cidades da região centro-oeste é que atualmente o número de habitantes vivendo nas cidades do centro-oeste está maior, não é? Que a população da região centro-oeste que habita as regiões rurais. Então, nós temos aí uma população, né, mais urbana, ocupando a região centro-oeste que rural. Nós temos um número muito maior de pessoas nas cidades, nas áreas urbanas, do que vivendo nas áreas rurais. E o que se deve esse acontecimento aí? Nós vamos ter alguns programas, não é? De incentivo à mecanização agrícola, que fez com que grande parte da população que habitava as áreas rurais percam o seu trabalho, percam a sua possibilidade de sustento lá na área rural. Então, eles vêm em direção às áreas urbanas em busca de melhores condições, não é? De trabalho para poder sobreviver, para poder viver melhores condições de vida nas áreas urbanas. E aí os problemas sociais começam a despontar, não é? Nós temos aí outro ponto é que algumas áreas da região centro-oeste são áreas com baixo número demográfico, né? Que são os vazios demográficos, ou seja, tem um número muito pequeno de pessoas habitando algumas áreas, ou tem áreas que não são nem habitadas na região centro-oeste, devido às condições que aquela área oferece para que populações ali habitem. Nós temos atualmente cerca de 88% da população da região centro-oeste vivendo em áreas urbanas, né? Isso é muito importante a gente falar aqui, né? Sobre essa população. Outro ponto importante que nós precisamos falar é que a região centro-oeste do Brasil, ela abriga atualmente dezenas de povos indígenas, né? E que eles estão distribuídos em centenas de aldeias pela região centro-oeste, né? Nós temos mais ou menos 50 etnias indígenas dentro da região centro-oeste. É um número bem considerável, né, meninos? Nós temos aí cerca de 143 mil, né, pessoas, não é? De etnias indígenas. Então, é um número bem considerável, né? Nós vamos ter os Chavantes, os Nambiquara, nós temos os Caingangue, nós temos o Caiapó, nós temos o Suiá, nós temos os Bororós, tem os Timbira e outras etnias indígenas, né? Que são de cultura bem diferenciadas uma das outras, né? Cada um tem as suas possibilidades de cultura, de tradições bem parecidos, mas tem ali as suas diferenciações, né? E que vivem, né? Inclusive em reservas indígenas dentro do território da região centro-oeste, né? Alguns desses grupos indígenas da região centro-oeste mantiveram relativamente isolados, né, do restante do país até meados do século passado, né? A partir desse momento ficou mais difícil, né, se tornar pessoas, né, ter as suas tribos isoladas. A partir da construção de Brasília começou a mudar essa configuração em relação ao isolamento desses povos, né? Com a expansão aí da fronteira agrícola, né? Intensificou então aí o contato, né, desses grupos indígenas, né, com
as outras pessoas da sociedade, ou seja, a sociedade indígena e a sociedade e as outras populações da sociedade brasileira começaram a se relacionar, ter uma certa convivência. Esse contato foi prejudicial, né? Para algumas tribos, para alguns povos indígenas, foi prejudicial, não foi tão favorável, não. Muitos grupos tiveram população reduzida, né? Extinta. Algumas terras, né, foram ocupadas por grandes proprietários agrícolas, as disputas de terra, não é? Que ainda acontecem no território da região centro-oeste atualmente, né? Aí com a chegada, né, durante o século XX, né, que algumas iniciativas começaram a ser tomadas, né, com o intuito de remediar essa situação que esses povos indígenas que já estavam ocupando esse território começaram a vivenciar. Nos anos aí de 1910, foi criado um serviço de proteção ao índio, né, o SPI. Depois, né, posteriormente a esse serviço, né, de proteção, foi criado então o Instituto, o Instituto que é a Fundação Nacional do Índio, né, que é a FUNAI, que é instituída, né, que recebe esse nome, que é a FUNAI, né, que é um órgão governamental também. E nós temos aí uma outra providência que foi instituída pelos irmãos, né, o Orlando e o Cláudio, Leonardo Vilas Boas, né, que começaram a desenvolver áreas de proteção, né, a demarcação de terra para esses povos indígenas, né? E nós temos uma grande área de demarcação, uma grande reserva indígena na região centro-oeste, que é o Xingu, né? Que fica no estado do Mato Grosso do Sul. É uma grande área, não é? Que habitam um grande número de povos indígenas, né? Diversos problemas ainda ameaçam esses povos, né? Essa população, essas populações, né? Como os problemas, né? Os danos ambientais, né? A preservação, né? Das tradições, das culturas, né? A fraca atuação dos órgãos públicos para proteger, para defender essa população que ocupa, né, a região centro-oeste, a população indígena. Bom, meus amores, falamos nessa aula sobre, né, a ocupação, a importância da construção de Brasília, né, os problemas socioeconômicos que vão surgindo aí com o grande aumento da população da região centro-oeste, que atualmente é mais urbana que rural. Falamos sobre a existência de algumas tribos indígenas, algumas providências governamentais, o prejuízo, né, do encontro, né, da convivência dos povos indígenas com os outros povos da sociedade brasileira, não é? E espero que vocês tenham absorvido algumas informações sobre o tema, tá? Peço a vocês que vão até o livro de vocês, leiam sobre esse assunto no módulo 4, tá bom? Para melhorar e aumentar um pouquinho mais sobre o conhecimento de vocês. Podem procurar outros meios, outros livros, outras videoaulas na internet, documentário,
Tudo isso favorece o crescimento e o enriquecimento do conhecimento de vocês, tá bom? Deixo aqui um abraço carinhoso, um beijinho e até a próxima aula. Tchau!